Olá, boa noite, tudo bem? Aqui é o pastor Marcos Romano. Trago para você, para a sua família, mais uma reflexão de uma porção da Palavra de Deus. Gostaria que você recebesse essa palavra com carinho no seu coração e, sendo palavra de Deus, como um alimento precioso para a sua vida e que certamente vai contribuir aí para o seu amadurecimento, para o seu crescimento espiritual, também como um conselho aí para o administrar da sua vida e de toda a sua família. Que Deus continue abençoando você, acampando os anjos ao redor de você, de sua vida, de sua casa, de sua família, ao redor de todos aqueles que são por você amados, continuando livrando você aí de todo o mal, tá bom? Então, que o amor de Deus, que a paz do Senhor, que a graça do Senhor permaneça sobre a sua vida e que as mais ricas e preciosas bênçãos do Senhor continuem alcançando você. Eu gostaria de deixar contigo apenas um versículo da palavra de Deus que está em Salmo de número 81, o versículo de número 10, que diz assim: Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu sou aquele que os tirou da terra do Egito. Abram a boca e eu os alimentarei. Aqui no Salmo de número 81, o salmista lembra de um período histórico para o povo antigo de Deus, que está registrado lá no livro de Êxodo, que é a história que conta sobre a libertação do povo da tirania do Egito, conduzidos pela liderança do Moisés. É uma história conhecida de todos, é uma história que já rendeu novelas, séries, filmes, né? Então, todos conhecem a história do povo antigo de Deus, o povo hebreu, que ficou escravo por pouco mais de 4 séculos no Império Antigo do Egito, não é mesmo? E para a libertação daquele povo, Deus usou a vida de Moisés como um instrumento, né, para que aquele povo fosse conduzido e pudesse alcançar uma promessa de Deus, promessa que Deus já havia deixado para Abraão. Encontramos o registro deste diálogo com Deus e Abraão lá em Gênesis, no capítulo 15, de que o Senhor viria e libertaria toda a descendência de Abraão e os levaria para uma terra que manava leite e mel. Aquele povo, portanto, foi alcançado pela graça de Deus para serem libertos de uma vida vazia, de uma vida vazia de esperança, vazia de amor, de uma vida vazia de perspectiva, da garantia de um futuro, vazia de dignidade. Isso porque na escravidão aquele povo vivia uma vida cheia de amargura, cheia de dores, cheia de sofrimentos, cheia de um resultado de uma vida afastada de Deus, longe da presença do Senhor. Mas quando o Senhor Deus ouviu o clamor daquele povo e enxergou o sofrimento daquele povo, se irou sobremaneira com a tirania daquele império egípcio e entrou com providência e fez cumprir a sua palavra dada a Abraão, conduzindo aquele povo pelo deserto até que eles pudessem chegar naquela terra prometida. Eu quero refletir com você um pouco aqui neste versículo que lemos, nesta história que este Salmo, o de número 81, lembra para nós sobre a escravidão do Egito, e dizer para você que o Senhor Deus é aquele que enche a nossa vida, ele nos faz transbordar a nossa vida de tudo aquilo que é a sua essência, o seu amor, a sua graça. Nós vivemos tempos não muito diferentes de outros tempos, como este tempo lembrado no Salmo de número 81, de uma vida vazia que as pessoas viviam naquela escravidão no Egito. Em nosso tempo, as pessoas também vivem vidas vazias. Na nossa geração, isso é muito visível, é perceptível, vidas que vivem vazias, vazias de amor, vazias de empatia, vazias de
emoções saudáveis, vazias de experiências profundas e relevantes. Infelizmente, vivemos um tempo em que muitas e muitas pessoas estão sofrendo por estarem com um coração vazio, por estarem com a vida vazia. Vazia de tudo aquilo que é bom, de tudo aquilo que preenche, de tudo aquilo que causa esperança e, portanto, cheias de muitas coisas que são irrelevantes, que não alimentam, que não cooperam para a construção de uma vida saudável, de uma vida esperançosa, de uma vida alegre. São muitas e muitas pessoas sofrendo em algum momento de sua vida, em alguma esfera da sua vida, e talvez você seja uma pessoa que esteja passando por uma situação assim neste momento da sua vida, se sentindo vazia, se sentindo desamparada, se sentindo longe de Deus, longe do amor do Senhor, da graça do Senhor, com o coração amargurado, né? Cheio de tristeza, cheio de emoções negativas, com a sua mente cheia de pensamentos negativos, de pensamentos irrelevantes. Eu gostaria de convidar você para dar um passo e mudar essa condição na sua vida, porque muitas e muitas pessoas estão gastando a energia, o seu tempo, e um tempo que na nossa geração, né, em nossos dias, passa tão rápido, não é mesmo? E as pessoas estão se deixando consumir por pensamentos, por olhares, por sentimentos que são irrelevantes, que de fato não contribuem. Muitas estão se sentindo escravas de tais emoções, escravas de tais condições, porque já vivem nessa condição não porque escolhem ou porque em algum momento entenderam que dava para administrar, que eu estou passando por isso, estou pensando sobre isso, mas eu estou no controle da situação, mas que já se encontram numa condição semelhante à condição daquele povo antigo lembrado no Salmo de número 81, numa condição de escravidão. Querem se livrar dessa situação, querem se livrar desses pensamentos negativos, irrelevantes, destrutivos, querem se livrar desses sentimentos negativos no coração, mas já não encontram forças para mudarem a sua situação. Eu quero dizer para você, nesta noite de domingo, meu amigo, minha amiga, que Deus pode mudar a sua condição. Deus pode transformar o seu coração, Deus pode transformar a sua mente. Deus pode blindar você, a sua vida, sua mente, seu coração, sua alma, seu espírito com a sua própria armadura, a armadura de Deus que nós encontramos descrita pelo apóstolo Paulo no Novo Testamento, na sua carta escrita aos Efésios, lá no capítulo 6. Deus quer revestir a sua vida. Deus quer blindar você com a armadura dele, com uma armadura espiritual, com uma armadura sobrenatural, para que você possa vencer as suas lutas diárias, para que você possa ter neste socorro de Deus, nesta blindagem de Deus, seus dramas, traumas, suas dores atenuadas. Isso porque Deus pode encher a sua vida. Deus pode completar a sua vida, e eu quero me atrever a usar uma palavra ainda mais profunda. Deus quer fazer transbordar a sua vida, preencher todo este vazio de modo que você possa transbordar, como o próprio Senhor Jesus Cristo comentou, né, lá no Novo Testamento, em uma situação, ele vai dizer assim: aqueles que são cheios de Deus, né, aqueles que são cheios do Senhor, da presença do Senhor, aqueles que são cheios de água viva, eles fazem transbordar rios de água viva, né? Aqueles que bebem da água que ele pode oferecer, né? Esse contexto está lá numa passagem entre Jesus e uma mulher samaritana, numa ocasião em que Jesus passa por Samaria e encontra com ela no poço, né? E ele oferece para ela uma água diferente daquela água
que ela estava tirando do poço para matar a sede, Jesus estava oferecendo uma água que iria preencher a vida dela de tal forma que ela nunca mais teria sede e que ainda iria jorrar águas vivas para fora, né? Iria transbordar. Então Deus quer encher a sua vida. Você que está se sentindo vazio, você que está se sentindo vazia, ouça esta palavra. Deus quer preencher você de tal forma que você possa transbordar o amor de Deus, transbordar a graça do Senhor, transbordar rios de água viva. E nós temos exemplos na palavra de Deus que confirmam, né, que são testemunho da palavra do Senhor, como disse Jesus, toda a Sagrada Escritura testifica sobre Ele, testifica sobre Deus, sobre o amor do Senhor em meio à história da humanidade, em meio à realidade do pecado da humanidade, em meio a cada tempo, a cada geração, em sua cultura, em sua condição, encontramos na palavra de Deus ali a revelação do amor de Deus, da graça do Senhor. E nós temos um exemplo que eu gostaria de trazer aqui, que lemos em 2 Reis, no capítulo 4, que é a história de uma viúva pobre, que tinha ficado viúva, era esposa, né, de um servo de Deus também, e o profeta de Deus é conduzido pelo Espírito Santo até ali para dizer para ela que ela teria o apoio de Deus, que ela teria o favor de Deus para a vida dela, e ele orienta ela a pegar vasilhas vazias e ir por toda a vizinhança e pegar mais vasilhas, né? E com aquele pouquinho de óleo que ela tinha, né? E o óleo representava o sustento para aquela família, e ali estava a realidade da desesperança, do vazio, né? Da presença do esposo, do mantenedor daquela casa, né? O vazio da expectativa, né? De um amanhã garantido, do sustento da família. Ali Deus realiza um milagre de encher aquelas vasilhas e fazer transbordar. E Deus só parou de encher as vasilhas na casa daquela mulher viúva porque não haviam mais vasilhas para ser cheias. Então, Deus garantiu o sustento daquela pessoa, né? Daquela família, daquela casa. A presença de Deus, o agir de Deus, devolveu a dignidade, a esperança e fez transbordar o sustento, né, daquela casa. Deus realiza este milagre. Ainda nos dias de hoje, Deus quer encher a sua vida de tal forma que possa transbordar. O outro exemplo nós vamos encontrar lá no Evangelho de João, no capítulo de número 6, nós temos lá a história da multiplicação dos pães e dos peixes, né? Uma história também conhecida, que você com certeza já leu, já ouviu falar sobre ela, né? Ali Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele ensina uma multidão de pessoas e depois os discípulos ficam preocupados, né, com a situação daquelas pessoas de estarem ali por tantas horas e certamente com fome, com sede. Então a atitude, né, dos discípulos é ir até Jesus e dizer: Senhor, vamos encerrar, vamos despedir essas pessoas para que elas possam providenciar o seu alimento, para que elas possam ir para casa, para que elas possam beber e comer para se alimentar. E Jesus não achou correto despedi-las sem o alimento. E isso causou uma preocupação na vida dos discípulos, porque a única coisa que eles encontraram ali foram alguns peixes e alguns pães. E ali aconteceu o milagre da multiplicação. Toda aquela multidão foi alimentada, foi cheia de alimento, foi satisfeita e ainda sobrou. E do que sobrou, os cestos foram cheios de pães, porque a presença do Senhor estava ali, o Filho de Deus estava ali, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o Messias, né? O Salvador da vida estava ali, o Criador, o mantenedor da vida estava ali, e todas aquelas vidas foram cheias, foram alimentadas, foram sustentadas e ainda transbordou alimento pelos cestos. Deus quer encher a sua vida que está vazia. Deus quer fazer transbordar
na sua vida, tá bom? Deus quer entrar com providência. Um outro exemplo que eu acho muito interessante, que fala muito forte ao meu coração, é um exemplo que nós encontramos em Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, nós temos a história dos dois discípulos do Senhor Jesus a caminho de Emaús. Naquela ocasião, todos os discípulos do Senhor Jesus, todos os seguidores do Senhor Jesus estavam vivendo um momento de luto pela morte do Senhor Jesus Cristo. Todos estavam se sentindo vazios porque o Senhor Jesus não estava mais presente no meio deles. Mas assim como o Senhor Jesus havia preparado, havia avisado, havia profetizado, né? O Filho do Homem tinha que padecer, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E mesmo os discípulos, os seguidores do Senhor Jesus, tendo aquela palavra do Mestre no coração, eles estavam vazios, porque o Senhor Jesus não estava mais com eles, assim como havia estado naqueles 3 anos de ministério público do Senhor Jesus Cristo. Todos estavam escondidos, com medo, com o coração cheio de medo, cheio de tristeza, cheio de luto, com o coração vazio de esperança. E aqueles discípulos que estavam a caminho de Emaús estavam voltando para casa também, desesperançosos, com o coração vazio. E no meio do caminho, sem que eles reconhecessem, um homem chegou perto deles e era o próprio Senhor Jesus, que já havia ressuscitado, assim como havia predito, assim como ele havia prometido para todos eles. E caminhou com eles, e à medida que viajou com eles, o coração deles foi sendo cheio novamente, né, com o calor da palavra do Senhor, né, com um preencher rico e vivo da palavra de Deus como um sustento para a vida. E quando eles chegaram na casa, pediram para que Jesus permanecesse com eles. Quando Jesus partiu o pão para a ceia, então eles reconheceram que era o Senhor Jesus, que Jesus estava ali com eles. Então Jesus desapareceu da presença deles. Um disse para o outro: acaso, à medida que ele falava conosco, nosso coração não ardia? E ali, com o coração cheio da palavra, da revelação do Senhor Jesus Cristo, cheio da presença de Jesus, que provou para eles naquela experiência ali que eles não estavam abandonados, que eles não estavam vazios, mas que eles podiam estar cheios desta alegria, né, com um calor ardendo pela palavra revelada do Senhor Jesus. Eles voltaram correndo de Emaús para encontrar os outros discípulos e dar a boa nova. Eu quero dizer para você nesta noite que o Senhor Jesus Cristo quer encher a sua vida, quer encher o seu coração com aquilo que ele disse quando iniciou o seu ministério público. Ele pregava assim: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, ele não é comida e também não é só bebida, como nos ensinou o apóstolo Paulo em uma de suas cartas. O reino de Deus é paz, é justiça, é alegria no Espírito. E Jesus Cristo quer encher a sua vida. Jesus Cristo quer encher a sua mente, quer encher o seu coração, sua alma, seu espírito, com este reino, pelo Espírito Santo dele, pelo Espírito Santo de Deus que é derramado sobre a sua vida, para que você não fique só cheio, para que você não fique só cheia, mas que da sua vida transborde este reino, esta paz, esta justiça, essa alegria, para que da sua vida transborde esta esperança, a esperança da glória de Deus, para que da sua vida transborde a vida de Cristo, para que sua vida transborde vida e alegria em plenitude. Amém? Então, se você tem andado triste, se você tem andado decepcionado, decepcionada, se você tem andado depressivo, com certa ansiedade, sentindo esses sintomas, se você tem andado gastando a sua energia, né, o seu tempo, o seu coração, a sua mente com aquilo que não edifica, a palavra de Deus te convida hoje a se despojar de todas essas coisas que são irrelevantes para a sua vida.
Se você precisa de ajuda, não consegue fazer isso sozinha, sozinho, dobre o seu joelho agora e faça uma oração. Busque a direção do Senhor. Peça para que Ele preencha a sua vida, a sua mente, o seu coração com sua palavra, com a presença do Espírito Santo, e procure os recursos que estão aí, dispostos pelo próprio Senhor, pelo conhecimento dado à humanidade. Procure a ajuda que você precisa, de uma terapia, de um aconselhamento, de um tratamento, se você tem andado com estes sintomas. Mas antes de tudo, recorra ao Senhor. Recorra ao Deus que liberta de qualquer escravidão, ao Deus que liberta do pecado, ao Deus que liberta das enfermidades, ao Deus que liberta da tristeza, ao Deus que, com sua presença, enche a vida e a faz transbordar de alegria, de esperança, de dignidade. Aleluia! Glorificado seja este o nosso Deus. Não procure os outros deuses. Como nós lemos aqui no Salmo de número 81, eu li o versículo de número 10, mas se você ler o versículo de número 9, Deus fala assim: nunca mais sirvam aos deuses estrangeiros. São deuses falsos, são deuses vazios, são deuses identificados em madeira, em prata, em ouro. Procure o Deus vivo. Procure o Deus verdadeiro, procure o Deus Criador, procure o Deus que é Pai, procure o Deus que é vida, procure o Senhor para você. Ele vai preencher você. Abra a sua boca e Ele vai alimentar a sua vida com esperança, com dignidade, com paz, com justiça e com alegria. Que Deus, o Deus que nos preenche, o Deus que nos faz transbordar, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, que Ele alcance você e que Ele faça você transbordar com toda a sua vida, com todo o seu amor, com toda a sua graça, para que você tenha vida e vida em plenitude. Um beijo no seu coração e até a próxima.